Olá, gente, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Margarete, para quem não me conhece. Lembrando a vocês, o like, por favor, já deixem o like. Vamos lá. Esse vídeo vai ter algumas informações sensíveis, nada confirmado, tudo a esclarecer, como tudo no caso da Vitória. Para mim, como eu já disse aqui, a perícia foi, assim, tá de parabéns. A gente não tem como descredibilizar a perícia. Portanto, né, tem uma parte aí, a parte do inquérito, que para mim tá completamente de ponta cabeça. Bom, a guarda municipal, ela esteve no local onde aparece a Vitória, onde deixaram a Vitória, 3 dias antes. A Vitória não estava lá. Então, para quem tem dúvida se ela foi deixada em algum local anterior, se ela foi mantida ali na casa, em algum outro local, essa é a resposta. E isso dito pelo próprio pai da Vitória, que a guarda municipal passou por lá e a Vitória não estava lá. Eles já teriam feito uma varredura naquele carro, naquele local. Então não tinha a Vitória, não tinha pá e enxada, não tinha nada. Não tinha nada. De uma hora para outra apareceu a Vitória, apareceram as ferramentas, né, a pá e a enxada, que eu vou mostrar para vocês, que é sim um local que fica aberto, que todo mundo entra, né? Um local aí de fácil acesso. A pessoa seria amigo da família, a Vitória só entraria naquele carro se ela conhecesse essa pessoa. Se a pessoa e outra, esta pessoa que pegou a Vitória, ela é conhecida da Vitória com certeza, e ela não estava sozinha. Aí a gente vai ter aí o ex-ficante, o ficante, né? Que de ex-ficante ele não tinha nada, porque ele falou, a gente não vai namorar não, porque você é de menor, né? Que de menor não existe, existe maior ou menor. Então ele falou que achou melhor ela ficar de maior, passar para a maioridade, para eles poderem namorar. Mas no depoimento dele fica lá comprovado, né? A gente lê lá que eles tiveram sim uma relação, um relacionamento íntimo, né, senhor Gustavo Vinícius? Mas tinha que esperar ela ficar. Para namorar, ela precisava ser maior de idade? E para ficar com ela intimamente, não? Não entendi essa cabecinha dele aí, né? Essa coisa que ele falou aí. Vamos lá. Essa pessoa mora ou morava, né, num local bem próximo à casa da Vitória, assim como o Michael. O Michael também morava próximo à casa da Vitória. Mas essa pessoa em questão, que eu não vou falar o nome dela, ela morava lá. Complicado, minha gente, complicado demais. Ela não estaria de serviço naquela noite. Essa pessoa não estaria de serviço naquela noite. Vão vendo. A festa de Cajamar estava chegando. Precisavam urgentemente resolverem essa questão. Eu sou da região, eu já frequentei essa festa. É uma festa muito falada, comentada. É uma festa que traz um grande público para a cidade, né, no momento em que ela acontece, e é uma festa que rende muito dinheiro, né? Obviamente, rende muito dinheiro para os cofres aí da prefeitura. Mas teriam que
vejam bem, gente, vejam bem aonde eu vou chegar. Chamaram o Daniel, o Dandan, o Daniel Vinícius, o Gustavo Lira, o Gustavo Vinícius, o Michael, sobrou o Michael, né? Chamaram todos aqueles moleques lá, chamaram tudo lá para depor, todos eles têm um pezinho na mentira, todos eles, não sei se é mentira ou se não quiseram falar, não sei se a palavra é mentira, ou se é ocultar algumas coisas, mas ocultaram, inclusive a própria amiga da Vitória, a menina tal da Gabi. Ela também. Ela fala em depoimento, o Gustavo Liro fala que quem apresentou ela, a Vitória, para ele foi essa Gabi. Só que a Gabi fala em um post que tem uma pessoa que vai trazer isso aqui pra gente, ela fala que nunca esteve com eles, nunca conversou com esse Liro, enfim, né? Então todos ali têm um pezinho ali na mentira, na ocultação de informações, todos eles. Vamos seguir aqui. As estocadas que a Vitória tomou, que ela levou, foram em lugares específicos. Não foi coisa de gente que não sabia o que estava fazendo. Não foi coisa de uma pessoa que nunca teve relação com o crime em si. Não nessa proporção. Aliás, o Michael nunca teve passagem pela delegacia. Nunca. Não tem nem nada contra ele, nada. Mas, enfim, isso que aconteceu com a Vitória foi coisa aí de gente que sabia muito bem o que estava fazendo. Vou mais um pouquinho mais a fundo. Vamos lá. Teve tortura, a cena do crime, né? Ela foi deixada lá naquele local. Colocaram ela lá após 3 dias, 2 dias, não sei, mas ela foi colocada lá depois de um certo período. Então ela ficou em algum outro local. Teve ódio, teve vingança, teve. De quem? De um homem? Não. Vocês vão se lembrar aqui, desde o dia que eu disse para vocês aqui, tem um dedo feminino nessa história. É a mãe do Michael. Gente, mãe do Michael, por que a mãe do Michael iria querer fazer isso com a Vitória? Qual o motivo que ela tinha? Eu leio umas coisas assim que eu fico, sabe? Eu fico pensando, eu falo, o que essa pessoa tem na cabeça, né? O que a pessoa tem na cabeça para falar uma coisa dessa? Não é nem a mãe, nem a namorada, que seria esposa, a Semilis, nem a irmã, nenhuma delas. Tá longe. Mas, né, vamos lá. A esposa trabalha com beleza. A esposa dessa pessoa será que essa pessoa vai falar? Será que vão falar? Vou falar aqui da audiência de instrução. Gente, a defesa, tudo que a defesa pediu, solicitou, o juiz indeferiu. O juiz é lá de Cajamar, né? Então, eu acho que agora, dia 18, nada vai acontecer, além de depoimentos, que sim, hoje eu tive a informação, uma pessoa ligou para o Matheus e falou que ele não vai falar nada, somente na audiência de instrução. Ele deve estar com medo, porque ele andou falando muita asneiras, né, por aí. Ele ligou para youtuber falou para ele não procurar ninguém não, para procurar ele, como se o youtuber fosse investigador, polícia. Não procura ninguém não, vem falar comigo, né? Fala comigo que eu vou te orientar a você falar só comigo, só fala comigo, né? Mas o cara fala, né? O cara fala pra você, me procura, e você fala, né? Você fala que você viu alguém indo em direção à Vitória.
naquele dia. Só que ficou por aí, né? Você não falou mais nada pra ninguém não, né? Você deveria não ter agido da forma que falaram pra você. Porque a pessoa foi no mínimo leviano de ter feito uma coisa dessa. Não deveria ter ligado, deveria ter feito o que você disse que você iria fazer, segundo o áudio da mulher que trabalhava com você. Ela disse que você falou, se essa menina não aparecer, eu vou até a casa dela, porque eu vi quem foi sentido a ela, e você não foi, e você só falou mentira, e o X9 ali da região, você deu uma de fofoqueiro, foi o que você fez. Você estava em todos os lugares, em todos os locais, ajudando a polícia. Que bom que você estava ajudando, mas você deveria ter cuidado com quem você conhecia, porque você conhecia o Michael, você conhecia a família do Michael, toda a família, a mãe dele, viu você crescer, então você deveria, peraí, eu não tenho certeza que é o carro do Michael, então não vou dar certeza. Todo mundo tá falando de um carro sedã prata. Quem tem um carro sedã prata? Eu recebi foto de um monte de gente, de uma galera aí. Onix, Civic, enfim, Toda vez que eu falar agora, eu lembro desse aí, gente. A pá e a enxada foram colocadas lá, ou elas foram... elas já estavam lá, porque o Michael falou que enterrou, fez ali, abriu uma cova e tal, e mentira. Porque a Vitória sequer tinha sinal de terra. Ela não tinha sinal de terra, nem em lugar nenhum. Nem na boca, nem nos olhos, em lugar nenhum. Ainda eu lembro aqui daquele depoimento, ele falando, não sei se algum bicho, eu deixei, porque o delegado fala, você deixou ela assim? Ele olha e fala, não, eu enterrei, E aí ele fala, não sei, talvez algum bicho arrastou ela, ela perdeu o cabelo. Vai vendo, vão vendo a situação. O pai da Vitória não prestou depoimento. Isto foi de propósito, porque as primeiras pessoas a serem investigadas quando há um crime desta natureza é a família. A família, os primeiros ali investigados. Pais, porque muito desses atos, infelizmente, acontece dentro da própria casa. A gente vê isso na mídia todos os dias. Então isso é praxe, é normal. Mas não, com o pai da Vitória sequer tiveram empatia. Sequer tiveram, porque a gente precisa ter empatia. É o que está faltando na vida de muita gente hoje. Empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Peraí, e se isso tivesse acontecendo comigo? Se fosse comigo, tanto da parte da Vitória, a mãe da Vitória, o pai da Vitória, e as irmãs, quanto da parte da mãe do Michael. Porque sim, nós precisamos nos colocar no lugar da mãe do Michael. As duas mães estão perdendo. Uma chora a ausência da filha, que nunca mais vai voltar. A outra chora porque ela conhece o filho dela, o filho que ela criou. É isso que eu falo aqui, é isso que eu defendo aqui. Aí a gente vai juntando as provas cabais dos fatos. Então, a dona Edneide conhece o Michael, o filho dela, que sempre falou para ela que ama, que sempre esteve ali com ela, que não queria sair de Cajamar por causa dela. Então é esse filho que a dona Edneide conhece. Ela não conhece o Michael, que a mídia pintou. E quando eu falo isso, eu vou pôr aqui o pedacinho do que a mídia faz comigo e com você. As pessoas que são os vizinhos ali da residência dele comentaram que houve
uma movimentação ali diferente, né, anormal, com gritos, enfim. É isso aí. O delegado falou, ponto final. Ouviram gritos, os vizinhos ali disseram que ouviram gritos. Cadê? Cadê isso no inquérito? Não existe. Não existe. A mulher do Dandan, ela fala que ela o Michael era até muito tranquilo, que ela nunca tinha visto mulheres aí. Aí vem um repórter e fala, a casa teria sido abandonada logo após o que aconteceu. Não, a casa não foi abandonada. Eu postei o áudio aqui do dono da residência pedindo a casa para o Michael em dezembro. O passarinho com o pombo quando caga na cabeça de alguém? Foi isso que aconteceu com o Michael. Por quê? Porque a esposa dele fala, né, a Semilis, não, eu dormi na casa da minha mãe, eu não estava com o Michael. E o Michael dá aquela brecha no dia que todos eles tiveram, todos eles omitiram, todos eles, o Gustavo Vinícius, então, nossa, esse é o que mais versões, acho que ele deu umas 3 versões pro caso, pra ele, né, pra tirar o dele da reta. Ele não tá lá. Ele era um cara que deveria ser melhor investigado. Desculpa, gente. Ele é um cara que deveria ter sido melhor investigado por tanta coisa que esse cara falou. Não, eu não tinha nada. Eu não tinha nada com ela há uns 4 meses. Mentiu. A Herbs do celular. As Herbs dele, gente, dos dois, do Gustavo e da Vitória, dão no mesmo local desde o dia 25 até o dia 28. As Herbs deles, dois, cruzam ali na mesma geolocalização, do Gustavo Vinícius e da Vitória. Então ele mentiu. Ele não pode falar que ele não mentiu, porque ele mentiu. Ele teve sim relacionamento com ela. Ele falou que ia esperar ela ficar maior de idade. Não, mentiu também. Porque ele teve um relacionamento mais a fundo com ela. E não esperou ela ficar maior de idade, né, senhor ficante da Vitória? Então, essa coisa do pai não ter prestado um depoimento, eu não estou falando aqui por causa do pai. Eu estou falando aqui do que o pai poderia revelar. Quais eram os amigos dele? Não da Vitória, do pai. Quem é ali que o pai conhecia? O pai iria falar de quem? Eu conhecia fulano, ciclano, beltrano. Quem que eu conhecia que a Vitória poderia aceitar uma carona? Quem é que o senhor Carlos conhecia? Eu vi ele falar em entrevistas que ele conhecia ali, que ela aceitaria, obviamente, né, uma carona de um conhecido. E quem ele conhecia, que às vezes até ela poderia ter aceitado, era um GCM. Isso eu ouvi ele dizer. Aí tem, eu acho que tudo, gente, tudo dentro desse caso, que é tão bizarro, é tão estranho, deveria ser investigado. Inclusive essa informação. Quem é esse moço? Mas ele é policial. Não, aqui eu vou deixar bem claro. Estou falando de fatos que deveriam ter sido melhor investigado e não que foi fulano, ciclano ou beltrano. Eu nem tenho direito de fazer isso. Eu nem posso fazer isso, porque eu estaria cometendo uma ilação, né? Eu estaria aí cometendo um erro. Não, eu tô falando que estas informações de pessoas ligadas à Vitória poderiam sim ajudar e muito nas investigações. Iríamos chegar talvez a pessoas que a gente nem imagina. Como o próprio delegado da família fala. É muito mais, o Dr. Fábio fala, essa pessoa é muito mais chegada do que, é muito mais próximo do que o namorado, o ex-namorado e o ex-ficante.
Agora, pra mim, o que eu penso? Vocês devem se perguntar, o que eu penso? Acho que ele tem razão, que é uma pessoa ali muito próxima. E o que mais? Que todos esses arrolados no inquérito, 2 ou 3 ali teriam sido captados para ajudar esse conhecido. Devagar a gente vai chegando lá. Outra coisa que me deixou indignada porque aconteceu isso em outro caso. Por que a GCM retirou HDs de câmeras e quando volta para o dono da residência, volta danificado? Tudo o que a polícia ela resgata dentro de uma investigação, quer seja celular, quer seja computador, o que for, gente, iPad, iPhone, tudo, câmeras, tudo tem que voltar em perfeito estado. Por quê? Numa contraprova, a gente vai ter o resultado. Nós teríamos o resultado dessa câmera. E aí, como é que você vai provar que focinho de porco não é tomada se você não tem a tomada, o focinho de porco? Como é? Né? Como é que você vai provar uma coisa se você não tem ali justamente o que você precisa? Você precisa, a família do Michael tem o direito. Os advogados do Michael são advogados de defesa criminalista, que eu acho que se não existisse advogados criminalista, o mundo era ferrado. Nós estaríamos, né? Porque hoje é o Michael que tá lá. Ah, é porque ele participou, o que ele fez? O que ele fez? Ah, encontraram os alelos. Agora eu vou falar uma outra coisa para vocês aqui. Quebra de cadeia de custódia é uma coisa muito séria dentro de um inquérito policial. O Michael leva o carro por 2, 3 vezes na delegacia, só depois da 3ª vez que encontra esses abençoados alelos. A perícia já tinha recolhido material. Aí só após a 3ª vez que encontraram os alelos, que é uma mistura de DNA da Vitória e do Michael. Só na 3ª vez. Eu confio na perícia. E outra aqui eu vou um pouquinho mais longe. Quem é que teria a intenção de prejudicar o Michael depois que ele retira o carro da delegacia? Quem teria a intenção de prejudicá-lo? Um vizinho, um desses moleques aí, um fulano que nunca se ouviu falar e que talvez não fosse com a cara do Michael, uma mulher que talvez nunca se ouviram falar e talvez não fosse com a cara do Michael. Isso poderia ter sido muito bem feito por alguém para ferrar com a vida dele. Ah, você vai levar lá, sei lá eu o que, gente. Porque tem roupa que não foi encontrada da Vitória. A Vitória só estava com a camiseta no local do crime, só com a blusa levantada assim no rosto, e o sutiã dela estava aqui, ó. Aqui, né, aqui no peito, assim. Uma ecmose enorme no peito. E aquelas estocadas em pontos específicos. Teve ódio? Teve... Ah, qual é a motivação? Qual que eu sempre me perguntei aqui, desde o início. Qual a motivação para isto? O que fizeram com ela não é coisa de amador. Não é coisa de gente que não queria ver a Vitória naquele estado. Não, a pessoa queria. A pessoa que fez o que fez com a Vitória queria ver a Vitória do jeito que ela deixou. Sem cabelos, né? Subjugada. Queria. Ela estava com muito ódio. Tá, se o Michael tinha um desejo por ela, ele estava stalkeando ela desde setembro, aquela coisa toda, ele ia precisar fazer isso, tirar cabelo, essas estocadas em lugares específicos, em pontos específicos. Ele precisaria disso tudo?
Não, ele iria lá, né, digamos assim. Ele iria lá pegar a menina ia gritar e tal, ele, né, e acabou. Mas não, ela ficou em algum local, em algum lugar, né, enfim, num CAT aí, ela ficou. Tem mulher envolvida? Tem mulher envolvida. No dia 27, encontraram a Vitória. O que o Michael fez no dia 27? No dia 27 para o dia 28, ele já estava com a Semilis. Dia 28 para o dia 29, ele já estava com a família. Dia 29, ele estava direto. Com todo mundo. Tinha sempre alguém em torno dele. Ele foi trabalhar. Ele não saiu de Cajamar. Já falei para vocês aqui, né? Já falei. Ele não saiu de Cajamar. Ele entregou o celular dele de livre e espontânea vontade. Ele cedeu material genético de livre e espontânea vontade. Ele levou o carro dele 3 vezes para a delegacia de livre e espontânea vontade. Ou eu tô falando abobrinha, ou o QI do Michael, ou ele é 0 neurônio. Né? Porque uma pessoa ia falar, eu não vou levar meu carro. No mínimo ia ficar apertado que não ia passar uma agulha. Não vou levar meu... Ou ele ia esperar, se fosse um bunda mole, tipo assim, me ferrei agora, né? Ele ia aguardar, irem lá, apreender o carro dele. Ou então ele ia... Agora, se é um pouco mais esperto, porque para o que aconteceu com a Vitória, tem que ser, sim, uma pessoa muito espertinha, que sabia ali o que estava fazendo. O que ele ia fazer? Ele ia sumir com o carro. Ele ia... ele não queimou o celular da Vitória? Ele queimou. Ele queimou. Cadê as mensagens do celular? Tem sim como recuperar as mensagens. Cadê a conversa da Vitória com as pessoas que ela conversou nesse dia? Ela conversou com a amiga. Essa menina também deve saber muita coisa. E não fala porque também tem o cooler na mão. Não é só ela. Tem outras pessoas aí no meio que não falam por conta do cooler. Agora, o celular da Vitória poderia nos dizer muita coisa. Mas não, o Michael queimou o celular. Não interessa, queimou o celular, tá na nuvem. Tá no iCloud lá. iCloud, não sei, gente. Mas tá lá. Tá lá, guardado lá. Estão aguardando a audiência de instrução? Não sei. Eu sei que na audiência de instrução, o Michael não sai. Ele não vai sair. Primeiro que o juiz negou alguns pedidos da defesa. Segundo que, talvez numa segunda instância, isso aconteça. Isso venha acontecer. Agora, não sei, porque o Matheus falou hoje, num telefonema para uma pessoa, que ela vai falar no vídeo dela, ele disse, eu vou falar na audiência de instrução. E essa pessoa também falou ali com o senhor Carlos, que é o pai da Vitória, bem rapidamente. A gente foi tentar ali né, porque a gente tá meio que ali juntas, né, conversando, tentando buscar uma coisa aqui. Cadê o solado, hein, da bota do Michael? Eu vou pegar aí o vídeo onde aparece ele sendo conduzido à delegacia na frente da casa dele, que ele não faz menção durante o trabalho, ele estava trabalhando, ele não faz menção nenhuma, ele entra ali na viatura, aparece a bota dele, pá, né, o pé dele faz assim, ó, tirei foto da bota dele, do solado da bota. Naquele saco plástico que foi encontrado no local, tem o sinal da bota certinho. Eu já comparei, não bate. Quem mais usa bota por ali, gente? Quem mais? Bom, a polícia teve lá no local, né? Talvez isso nem interesse nesse momento por conta disso. Porque os próprios GCMs ali entraram na mata e tal. Talvez alguém pisou naquele saco e ficou ali a marca do coturno ali, né? Que é uma bota que o Michael tinha nos pés. Então talvez tenha ficado a marca ali. Mas seria tudo que está no local de um crime,
tudo que está ali. Saco plástico com marca de bota, cabelo da boneca que não foi recolhido, ou foi, não sei, não lembro. Uma meia também que estava lá. Tudo que está num local que deveria ser muito bem preservado tem que ser recolhido, gente, para passar por perícia. É para isso que a gente tem uma perícia que é, acho que a melhor do país, que é do estado de São Paulo, para ir para a perícia. Tudo. Agora deixaram coisas para trás. Por quê? Porque encontraram a Vitória e o Michael já estava preso e ele confessou. E ele, né, confessou ali, segundo o Michael, confessou sobre pressão, sobre coação. O Michael que falou isso, não sou eu que estou falando. Acredito no Michael? Acredito, uai. Eu posso acreditar, né? Em quem eu quiser. Só não acredito, como eu disse já, e repito, não, eu acho que dentro desse inquérito falta muita coisa. Muitas pontas soltas. A juíza que não... que só pediu a prisão preventiva do Michael, ela com certeza deve ter visto que a Semilis falou, não, eu estava com a minha mãe, né? Porque ele falou duas frases. Eu não estava com a minha esposa, eu estava com a minha esposa, não, eu não estava com a minha esposa, mas estava falando com ela pelo WhatsApp. Foi isso que ele falou. Mas pegaram a primeira frase, eu estava com a minha esposa. E aí a esposa falou, não, eu não estava, eu estava na casa da minha mãe. O Michael mentiu. O Michael mentiu. Depois tem um alelo, né? O alelo dele e da Vitória. A cadeia de custódia foi quebrada. Como é que eu posso acreditar nisso tudo? Eu vou desacreditar da perícia? Nunca. Eu desacredito da cadeia de custódia não ter sido preservada. Que isso é regra. É lei. Em qualquer crime. É lei. Preservação da cadeia de custódia. Para que as provas não sejam prejudicadas. Senão, o que acontece? Não é só no caso da Vitória. Em outros casos também. Em dúbio pro réu. Na dúvida, absolve-se o réu. Você pode estar absolvendo uma pessoa culpada. E aí? E se a pessoa for culpada? Preservação da cadeia de custódia. No caso da Vitória, não teve. Esses depoimentos todos cheios de nada bate. Mentiras, né? Mas o cara mentiu. O Gustavo Vinícius, o ficante. Mentiu para a primeira vez, mentiu a segunda vez. Peraí. Não mentiu? Esse sim mentiu. O Michael não mentiu. O Michael falou, eu estava com a minha esposa, mas na mesma hora, no mesmo momento, ele corrige. E tem gente que não. Tem gente que mentiu. Só vai corrigir depois, e depois. E aí? Aí que eu falo, 2 pesos e 2 medidas. É complicado, né, gente? Complicado. Mas são algumas dúvidas que eu estou trazendo para vocês, porque a gente aqui conversa, né? A gente conversa com vocês, vocês comigo. A gente tira essas dúvidas e vamos ver se alguma coisa acontece. E já trouxe para vocês também que o Matheus falou que vai falar na audiência de instrução. O que ele vai falar? Não sabemos. Eu espero que ele pare para pensar, né? Se você ver esse vídeo aqui, analisa com cuidado, com carinho, analisa o que você vai dizer, né? Se você não esqueceu nada, ou se você falou alguma coisa e não era bem aquilo. O carro ele já afirmou, né? Que ele não sabe realmente se era o carro do Michael ou não. Era um carro prata. Honda Civic, né, que a Vitória queria. Dá pra ouvir o barulho, o som do carro, parando, que ela vai ficando mais. Ela vai, deixando a amiga de lado. Mas a amiga tá de boa, Parece que ela vê que realmente estava de boa. Mal sabia ela, né, coitadinha? Mal sabia ela. Mas ela viu, sim, o carro. Ela percebeu o carro. Quem era? Quem estava nesse carro? Não sabemos. Queremos saber. Michael não era.
Ah, e o Michael tava. Tá bom. Quem eram as outras duas pessoas? Se o Michael estava ali também. Quem eram os outros dois? Fica aqui a minha indignação. É isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Um beijo, uma ótima semana para todo mundo. Até o próximo vídeo. Não esqueçam o like, por favor. Tchau, gente.